Oi, 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 meus pequenos, tudo bem? Bom, hoje a gente tem aula de português. A nossa aula de português de hoje, a gente tem um momentinho de leitura, não é? Um texto para ler. Vamos ver qual que é o textinho? Bom, meninos, e o textinho de hoje é A Menina que Gostava de Plantas. O que é o título do texto? O título do texto é o nome do texto. Assim como as pessoas, o textinho também precisa ter um nome, que é o título do texto. E o título precisa ter relação com o texto. Então vamos lá. O título é A Menina que Gostava de Plantas. Verinha era uma garota que gostava muito de plantas. Certo dia, ela resolveu plantar algumas mudas de flores no jardim de sua casa. Todos os dias, a menina regava o jardim para ver se as plantas cresciam logo. Verinha sonhava com as flores que ia ver no jardim. Continuou regando as plantas até que um dia o jardim amanheceu cheio de flores do jeito que ela sonhava. Verinha chamou seus pais para verem as flores que ela tinha plantado com suas próprias mãos. Então, no texto, fala pra gente de uma menina que gostava muito de plantas e ela resolveu plantar, no seu jardim suas próprias flores. E todos os dias ela regava essas plantas, esse jardim, para ver as flores crescer. E ela sonhava que essas flores crescessem. E um dia ela acordou e tudo estava tão lindo. Então, agora a gente tem umas perguntinhas para responder, interpretando o texto. O que é interpretar um texto? É retirar informações de um texto, responder algumas perguntas de acordo com o que está no texto. Então, vamos lá. Qual o nome da autora do texto que você acabou de ler? Qual que é o nome da autora do texto que a gente acabou de ler? Silvia Regina Neves Chat. Essa é a autora. O que é a autora de um texto? É alguém que escreveu um texto, uma história. B. A personagem do texto é uma menina. Qual o seu nome? Personagens são as pessoas que participam da história, que fazem parte de uma história ou de um texto. Qual que é o nome dessa personagem? Ela é uma menina, é Verinha. Lembrando que tem que escrever com letra maiúscula, porque é nome de pessoa, nome próprio se escreve com letra maiúscula. C. Qual o título do texto? O título do texto, que é o nome do texto, é A Menina que Gostava de Plantas. D. O que a menina regava? O que ela regava todos os dias? Ela regava o jardim, ela regava as suas plantas. 2. Separe as sílabas. O que são sílabas? São letras que se juntam formando sons. Sílabas é os pedacinhos de uma palavra. Então, separar em sílaba é você pegar uma palavra e separar em pedacinhos. Por exemplo, a palavra resolveu. Tem quantas sílabas? 3 sílabas. Por quê? Tem 3 pedacinhos. É só você falar assim, a palavra resolveu. Você falou, abriu a boca para falar 3 vezes. Então, você separou em 3 sílabas. Resolveu. Tem 3 sílabas. Planta. Planta tem 2 sílabas. Planta tem 2 sílabas, ó. Planta. Você abriu a boca para falar a palavra planta 2 vezes. Plantado, plantado, tem 3 sílabas, então tem 3 pedacinhos. Sonho, tem 2 sílabas, você dividiu em 2 partes. Então, sílabas são os pedaços de uma palavra que formam sons. Regava, regava tem 3 sílabas, 3 pedacinhos. Então, a nossa atividade de hoje foi essa. Foi uma atividade de interpretação de texto que falava de uma menina que gostava muito de plantas. Certinho? Beijos! Tchau, tchau pra vocês. Depois eu volto com a outra aula. Beijos!